20 minutos aí, galera, de parada, abasteci. Peguei uma aguinha, a aguinha tá gelada hoje. Mas deu aí 20 minutos. Deu certinho o esquema. 7 horas e 9 minutos. Agora eu posso parar aqui, meio-dia e meio, meio-dia e meio. Resumindo, vai até lá o posto fiscal aí, galera. Posto fiscal divisa de Sergipe e o estado da Bahia. Aí onde eles fazem o recapeamentinho, como que melhora, pessoal, a qualidade do asfalto, ó. Só que mesmo sendo um recapeamentinho sem vergonha, vagabundo, que não dura nada. Mas pra você ver, ó, do lado esquerdo aí. Mesmo que ele faz pra você ver. Agora se eles fazem um recapeamento que dura, pessoal, tá aí, ó. A qualidade da rodovia, como é que muda. Mas não, eles fazem aquelas porcarias ainda quando faz ainda. Mas mesmo assim, essa porcaria ainda melhorou bastante. Só que porém, tem lugar aí que só Jesus na causa, né? Que era o que eles precisavam fazer, pessoal. Resolver o problema desses asfalto afundado, desses buracos. Fazia o recapeamento, construía a terceira faixa. Aí já era uma grande coisa. Já era uma grande coisa. Logicamente que nesses 15 anos de contrato aí era para estar duplicado pelo menos até Jaguaquara, pessoal. Aí nesse outro contrato dos 10 aí, eles chegavam lá até Vitória da Conquista. Eles passavam a vida inteira no estado da Bahia, ué. É só eles fazer um bom trabalho. Já viu que aquele dado, o bom funcionário, o bom empregado, ele não é mandado embora. O patrão não vai mandar você embora se você é um bom funcionário. Porque ele sabe que ele vai ter que colocar o outro no lugar e ele não sabe qual é o outro que ele vai colocar. Itati e Santa Terezinha.
E essa concessionária aí, pessoal, ela já se arrasta aqui no estado da Bahia. Primeiramente nos primeiros 15 anos de contrato aí que não cumpriu parte do contrato. Mas o que aconteceu? No governo Bolsonaro, eu não lembro se no primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro ou foi no segundo ano de mandato do governo Bolsonaro, que o governador de São Paulo, que é o governador de São Paulo hoje, o Tarcísio, que era ministro na época, entrou com ação na justiça para arrancar essa concessionária daí, para tirar a concessionária Via Bahia daqui do estado da Bahia. E aí eles entraram com ação judicial, quebra de contrato, e para arrancar a concessionária daí. E aí o que aconteceu? Aí é lógico, tem todo o trâmite legal dentro da lei. A concessionária apresentar a defesa dela. É o direito de todo cidadão. O acusatório e o direito de defesa. E aí ela veio, entrou com a defesa dela, é lógico, aí tem todo o processo legal, tudo que tramita, para que ela seja depois uma decisão final. Se não haver acordo, realmente ela sairia. Então fez todo aquele processo, pessoal. Mas o que aconteceu? O governo Bolsonaro, nesse decorrer desse processo tudinho, o governo Bolsonaro perdeu a eleição. Aí o governo Bolsonaro saiu. O governo Bolsonaro saiu. Entrou esse governo atual que está hoje. Esse governo atual venceu o contrato da concessionária. Já era para ela ter ido embora do estado da Bahia. Mas o que aconteceu? Nesse governo atual renovou o contrato. Quando esse governo atual assumiu a presidência, liberou 2 aumentos de tarifa de pedágio para a concessionária e renovou o contrato com a concessionária para mais 10 anos. Veja bem como é que é as coisas, pessoal. O governo Bolsonaro entrou com ação no Ministério Público e na Justiça para tirar a concessionária daqui. Quebra de contrato, entrou com ação. A concessionária tem o direito da legítima defesa. Entrou com a sua... apresentar a sua defesa. Aí esse governo e nesse processo aí, o governo Bolsonaro saiu, venceu também o contrato da concessionária. Era a oportunidade de falar para a concessionária: some do estado da Bahia ou do Brasil, porque a administração é canadense. É o que está no Google aí. E aí, quer dizer, a concessionária não arrancaram a concessionária, venceu o contrato dela, ela não saiu, renovou o contrato para mais 10 anos e teve 2 aumentos aí de tarifa de pedágio. Mas o que acontece, pessoal? Se um governo estava com um processo na justiça para tirar a concessionária por quebra de contrato, mas por que o outro governo que entrou renovou o contrato com a concessionária para mais 10 anos? Se um queria tirar, um estava com ação. Tem até um vídeo aí gravado, uma entrevista do governador de São Paulo, Tarcísio,
na Voz do Brasil. Ele deu uma entrevista para a Voz do Brasil. E eu gravei e compartilhei aí no outro canal do YouTube. Então, se um governo tava com a ação para tirar ela, quando venceu o contrato, era para falar o quê? Então, some do estado da Bahia. Aí entrou esse governo, venceu o contrato da concessionária, ele renovou com a concessionária para mais 10 anos, para segurar a concessionária no estado da Bahia. É a minha opinião, meu ver isso aí. Ele renovou para quê? Para segurar a concessionária no estado. Mas qual o objetivo que ele tem de segurar a concessionária no estado da Bahia? Ele tá ganhando alguma coisa com isso? Fica aí a pergunta. O canal do YouTube é público, pode responder aí que nós até agradece que responde, porque aí nós fica sabendo das informações e passa as informações aí que nós tem aí para a população, o pessoal aí, a galera que curte aí, que segue nós, que é inscrito aí. Então, qual foi o objetivo? Se um queria tirar, por que o outro renovou com a concessionária de novo? Se um queria tirar, porque não estava prestando. Não, eu preciso mandar aquele funcionário embora, que ele está me dando muito prejuízo e não está exercendo a profissão dele, a atividade dele, no qual ele foi contratado para fazer. Não, então eu preciso mandar esse cara embora. Aí vem o gerente, não vai mandar ele embora não, ele vai ficar. Não, deixa aí mais 10 anos aí, esse empregado aí. Mas caramba, você tá dando prejuízo e... Você tá dando prejuízo e... O funcionário falta, mete atestado e não sei o que. Aí o patrão quer mandar embora e vem o gerente, não manda não. Vai deixar ele mais 10 anos aí, depois nós vê o que faz. Ué, mas com qual objetivo? Então um governo queria tirar a concessionária, entrou, tava com o processo, igual eu falei, como deve ser feito. Porém, entrou esse governo atual aí, venceu o contrato da concessionária, não precisava de ação judicial mais nenhuma para tirar a concessionária, porque venceu o contrato, vai embora, acabou. Acabou, não precisa mais ação na justiça, porque já venceu o contrato, acabou, vai embora e faz uma nova leilão aí, uma nova concessão aí, vai na próxima concessionária aí. Bom, beleza. Aí venceu, era a oportunidade de mandar a concessionária se lascar. Não, aí vence o contrato, vai e renova para mais 10. Aí, como é? Vai entender um negócio desse? Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender, pessoal. Então tem coisa aí, alguém aí trabalhou aí para beneficiar a concessionária. Agora com qual objetivo eu não sei. Primeiramente, quebra de contrato nos primeiros 15 anos, já era para ter apanhado a concessionária para andar. Porque quem quebrou o contrato foi a concessionária, não foi o estado da Bahia e nem o Ministério do Transporte. Foi a concessionária, então ela já tinha que chutar ela da fora do estado da Bahia, pronto, acabou, morreu a conversa. Não fizeram. Aí vence o contrato dela, renova para mais 10 anos. Pera aí, tem coisa errada nisso daí, ué. Tem coisa errada aí, e a população se lascando, sendo prejudicada, canaleta de chuva causando acidente, vida se perdendo, a população pagando pedágio. E continua do mesmo jeito. E aí quando vence o contrato, fala, bom, agora venceu, agora não precisa de ação judicial, não precisa de mais nada, bota pra andar. Não, vem e renova pra mais 10. Vem e renova o contrato pra mais 10. Aí pode me chamar de trouxa, do que quiser, mas na minha cabeça, pessoal. Olha, tem uma carreta aí, galera, dá uma olhada. Caramba! Por Deus que ela não tombou, hein? E ela ia indo nesse sentido que nós tá indo aqui. Provavelmente, não sei. Mas ali tem aquela opção de
ultrapassagem, para não bater de frente, ele jogou para fora da pista. E foi por Deus ele não tombar ali, hein? É igual aquela outra que tava, aquela veia da Tombini lá atrás lá. Então, pessoal, não entra na cabeça, não tem explicação para uma atitude dessa. E alguém aí, aí o cara que renovou o contrato, bom, beleza, vamos lá no cara que renovou o contrato para mais 10. O cara que renovou o contrato para mais 10. Meu filho, mas por que você renovou o contrato com a concessionária? A responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Vai no lombo dele. Por que você renovou o contrato por mais 10 anos se ela não cumpriu nem o primeiro? Com qual argumento você renovou esse contrato? Com qual parâmetro legal na lei, na justiça, que você renovou o contrato com a concessionária de novo, sendo que ela não cumpriu? Então tem alguém errado nessa história aí, pessoal. Tem cúmplices aí. Tem farinha do mesmo saco misturado aí. Quando nós fala raposa e coiote olhando o galinheiro. Merece explicação e muita explicação ainda. E aí, pessoal, para finalizar, então vamos pôr aí 2 anos do governo Bolsonaro. Com mais 2 anos desse governo, pessoal, tem 4 anos que essa concessionária tá aí no debate se arrastando, e quem tá vencendo aí é ela. Então tem 4 anos, desde do que eu ouvi, não lembro direito se foi no 2º ano ou 3º ano do governo Bolsonaro. Só sei que foi no governo Bolsonaro que entraram com a ação para quebra de contrato da concessionária e tirar ela daqui. Então vamos pôr que se foi 2 anos, então no mínimo aí, pessoal, 1 ano do governo Bolsonaro e 2 desse governo, já faz 3 anos que essa concessionária está reinando aí no estado da Bahia. Já faz 3 anos que ela está reinando aí. Vamos de 3 a 4 anos. Que desde a primeira ação contra ela como a quebra de contrato, e ela não saiu até hoje, ué. Aí você me fala, mas caramba, não conseguiram 4 anos, não conseguiram tirar uma concessionária que quebrou o contrato. Você vai esperar o que de um país desse, da justiça? Quando nós fala que é gabinete de emprego, é gabinete de emprego, o Ministério do Transporte. O que você espera de um negócio desse? A NTT, DENIT, que tudo faz parte do, a gente fala incluindo tudo, porque é tudo envolvido ao setor de transporte. Agência Nacional de Transporte Terrestre, DENIT, Departamento de Infraestrutura e Transporte, Ministério do Transporte, vai juntando o gabinete de emprego, sem contar o DR, Departamento de Estrada e Rodagem. Vai juntando aí pra você ver o balaio de gato, o que é um gabinete de emprego. Agora volta em benefício aos usuários, pagadores de impostos e de pedágio. Tudo isso de ministério, para cuidar de rodovia, do setor de transporte, tudo isso para o setor de transporte. Volta em benefício. Nós tem segurança, tem área de apoio, tem lugar para nós pernoitar, tem tudo. O que volta para a classe no geral de transporte e da população que depende da rodovia por algum motivo ou outro? Os perímetros urbanos, tem passarela, tem faixa de pedestre, tem ponto de ônibus com área de apoio para ele parar, para ele poder embarcar e desembarcar. Como é que anda a situação da rodovia no Brasil? Das rodovias, né? Vamos falar no geral. É só gabinete de emprego, pessoal. Porque você vê aí, é um lixo, ó. Uma porcaria onde é pedagiado, e onde não é outra porcaria. Outra merda.
E a população que se lasca, vida se perdendo, família destruída, imprudência, mistura também, tem também. Entre tantas coisas, mas tá aí o resumo. Então você vê que é muita gente mamando na teta do governo, na verdade do povo, né? Porque é o gabinete de emprego, bancado tudo pelo imposto do trabalhador, do nosso. E a qualidade é essa. O resultado que você vê que volta de benefício é esse que nós vê aí todo santo dia. Aonde você quiser andar no Brasil aí, você vê. Isso porque ainda tem lugar pior ainda. Não quanto rodovia, não só federal, estadual também, municipal. Se trocar troco de merda, volta a troco. Olha o pet do lado direito aí, pessoal. Parece que tá com o pneu furado, ó. A patinha mancando, ó. Tamanho. Bandido, hein, mano? Então por isso que quando nós falamos que é gabinete de emprego, é gabinete de emprego. Caminhonetona Triton L200 Mitsubishi S10, cabine dupla, zerada, andando para as rodovias aí. Só para isso que serve. Preço de uma caminhonete daquela, quanto que não custa? Combustível gastando. Qual que é o retorno? O retorno é fazer lei para ferrar mais a vida dos caminhoneiros que estão trabalhando, dos autônomos, perseguição, polícia para perseguir nós, só para multar, para arrecadar, para oprimir motorista. Porque se, dependendo, se ele não for com a fachada sua, igual o tiozinho que eu vi uma vez lá na coisa lá, não, ele fez o velhinho põe a mão para trás. Isso é uma falta de respeito com um senhor, um trabalhador, um pai de família. Lei, mais lei, mais lei em cima para perseguir. Chega depois das 6 horas da tarde, desaparece todo mundo. É o famoso galinheiro. Pula no puleiro, só sai no outro dia de manhã. Tem segurança nas rodovias à noite no Brasil? Não. Reza pra você não encontrar aí a galera atrás de uma cervejinha pra tomar. Porque se ele tentar te roubar e você tentar querer correr, ele atira em você ainda. Ele te julga, te condena a você a pena de morte. Ele é igual aquele que tem lá em Brasília lá. Ele mesmo é a vítima, ele é o julgador, ele condena. É a mesma coisa. Você tentou correr e ele te pica fogo no você. Chora bala no você. Ele mesmo te julga, te condena e te executa você a pena de morte, porque você não deixou ele roubar você. Não, porque a lei tem que ser cumprida, porque tá no Código de Trânsito Brasileiro. Vai se lascar, onde que é isso? A lei é cumprida aonde? É cumprida em cima de uma classe, da classe trabalhadora, que é os que lascam no Brasil. Quem trabalha não tem valor, não é respeitado. Entra ano e sai ano, trabalha até o mês de maio agora para nós pagar imposto federal pro governo. Pagar imposto. Chega o ano que aí o restante do ano você vai juntando dinheirinho para pagar o IPVA, licenciamento, seguro obrigatório. Isso porque o DPVAT não entrou na lista aí, senão tinha mais o DPVAT. Juntar o dinheirinho aí para comprar o material escolar em janeiro para as crianças e para a escola. Vai se preparando. Vai se preparando porque aí vem o imposto em janeiro. Você compra um imóvel que é seu lá, você paga imposto dele para a prefeitura, para o município. Você compra o carro, você compra metade do carro, você vai pagando de IPVA para o governo. É deixar a gente revoltado e indignado, pessoal. Você compra a casa ou você compra o terreno, aí você vai pagar os impostos. Os impostos que você vai pagar, o
do IPTU. Aí você paga a taxa de iluminação, taxa de coleta de lixo, taxa não sei do que, taxa não sei do que. E ainda paga mais o imposto, mais imposto do que? Se você já paga a taxa de esgoto, taxa de água, você paga a luz, taxa de lixo, você paga tudo. Ainda tem que pagar mais imposto do que? Do IPTU, mas qual é o retorno que a população tem? Vai no hospital aí, no SUS aí pra você ver. Aí o governo fala que o SUS é o melhor sistema público de saúde do mundo. Por que ele paga? Porque as autoridades, os governos lá, as autoridades, a galera que trabalha lá tem o plano de saúde, se é o melhor, porque não precisa ter plano de saúde. Por que o governo paga plano de saúde para funcionário público? Aquela galera que tá lá em Brasília, até a família deles, de senador, deputado, tem plano de saúde. Mas ué, se o SUS não é, por que tem? Porque não vai todo mundo no SUS? Logicamente, eu não sou contra o imposto, pessoal. Igual falando do IPTU, por exemplo. Aí tem a segurança, tem tudo, mas não o valor que a gente paga. Eu paguei 3 mil reais, pessoal. 2.800. 3 mil foi o ano passado, IPVA do meu carro. Esse ano eu paguei 2.800 e alguma coisa. 880, alguma coisa assim, pessoal. De IPVA. De IPVA do meu carro. Eu tenho um papelzinho lá em casa guardado, eu posso até pegar e mostrar para vocês verem. Aí agora, para onde vai esse dinheiro? Qual é o objetivo? Quer dizer, nessa brincadeira, pessoal, o ano passado e esse ano pode arredondar aí 6 mil reais de IPVA eu paguei pro governo. O dinheirinho que eu ganhei no YouTube, aí na conta do YouTube aí, o ano passado eu paguei 1.300 e pouco de imposto. Dos vídeos que eu faço aqui, eu tô pagando imposto pro governo, Dos vídeos que eu faço, e vocês estão assistindo aí, nós tá pagando imposto. Foi 1.308 reais. Isso porque abateu, pessoal, abateu o dentista, tudo que eu tinha ido no dentista, tinha gastado com dentista. Que aí quando você gasta com médico, dentista, médico eu não sei, mas eu acho que sim também, né? Mas dentista, essas coisas, pelo menos o dentista eu sei que abate no imposto de renda. E aí, como eu gastei no dentista o ano passado, aí abateu desse daí e mais 200 e alguma coisa que eu tinha para receber. Então não foi só 1.308, pessoal. Eu falo 1.308 que eu tenho que pagar. R$1.308 que eu tenho que pagar pro governo, que eu fiquei devendo. Eu fiquei devendo ainda pro governo esse dinheiro do YouTube aí. Agora eu tô fazendo o que? Cada 3 meses eu tô pagando, pra não deixar chegar no final de ano e acumular desse jeito, porque eu não sabia, né, desse esquema aí, que eu tinha que pagar tudo isso pro governo ainda. Quer dizer, o celular eu que comprei com o meu dinheiro. O celular eu comprei com o meu dinheiro. Parcelei na loja, comprei e paguei. Paguei imposto. Ó, do lado direito aí, ó. Tá aí, ó. A lei precisa ser cumprida, ó. Tá vendo aí? E eu paguei, pessoal. Comprei o celular com o meu dinheiro. Parcelei, paguei a prestação na loja. Paguei os impostos. Olha lá do outro lado esquerdo. Paguei os impostos em cima do celular que eu comprei. Tô usando o celular para fazer vídeo. Tô pagando Wi-Fi lá em casa, que a maioria ele fica parado só quando eu tô em casa que eu uso, para poder conseguir compartilhar os vídeos aí. Ainda tem que pagar o imposto pro governo ainda do lucro que eu tiver em cima desses vídeos. Quando nós fala que esses políticos, é um câncer do Brasil,
Tá aí a resposta para vocês verem. O prejuízo que eles não dão para a população. Por isso que a população vive muito na miséria, na migalha. Porque você tem que ficar mantendo eles. Mantendo que muitos políticos que tá lá, você trocar troco de bosta, você tem que voltar troco. E você tem que ficar trabalhando, pagando imposto para manter eles lá. Conforto, mordomia, auxílio, lagosta e vinho de primeira categoria, tudo. Passagem, viagem, avião da FAB. Até para buscar corrupto condenado em outro país. Você tem que bancar o combustível também. Aí eu paguei, aí eu ainda fiquei devendo R$ 1.308 pro governo. E se eu não pagasse esses R$ 1.308, pessoal, o meu nome ia estar sujo lá na Receita Federal. E eu ia fazer o quê? Eu não conseguia carregar, não conseguia trabalhar. Como saiu uma conversa aí, né? Negócio da lei aí, não sei o que. Quem tiver nome sujo, não sei o que, não perder a habilitação, perde não sei o que, vai com o nome sujo, blá blá blá. E o cara trabalha como? Quem depende da habilitação para trabalhar. Mas nessa brincadeira aí eu tô pagando imposto, porque eu parcelei esses 1.308 em 8 vezes. Então eu tô pagando imposto ainda do ano passado. É que teve a opção de parcelar em 8 vezes, senão eu ia ter que pagar 1.308 de uma vez só, à vista. Aí eu tô devendo pro governo, tô pagando. E tô pagando já. Cada 3 meses eu faço a soma total, mando pro escritório de contabilidade, o que faz a declaração. Aí ó, o retorno aí do pedágio, ó, a quantidade, olha que é buraqueira. Tá vendo, ó? Isso na praça de pedágio. Vai falar que ninguém não tá vendo isso aí. O lixo que é isso daí. Aí eu peguei, eu mando pra eles, ela emite o boleto, porque eles têm o conhecimento, eles sabem entrar no sistema do governo lá e faz lá, emite o boleto e eu já pago de novo, pessoal. Pra quando chegar final de ano, eu não ter toda essa conta pra pagar de uma vez só. Que na verdade eu fiquei devendo pro governo aí quase uns, incluindo os R$ 200 que eu tinha para receber, com 308 foi 1.508, quase uns, eu posso colocar uns R$ 1.700 aí eu fiquei devendo. Quer dizer, até nisso o governo tá metendo a mão, através de imposto. Os vídeos que eu faço na estrada aí para ganhar um dinheirinho a mais aí. E mostrar o lixo que é as rodovias no Brasil e cobrar melhoria também, que esse é o objetivo. E aí o dinheirinho que eu ainda ganho no YouTube fazendo uns vídeos, eu ainda tenho que repartir com o governo ainda. Isso não deixa a gente indignado e injuriado, pessoal, revoltado. Por isso que muitos falam, quer saber de uma coisa, eu vou trabalhar nessa merda de país, nada. Eu vou trabalhar nada, sustentar vagabundo. Eu vou virar um vagabundo também. É difícil, pessoal, não é fácil não. Mas é o que nós fala, galera. E aí você volta no final do assunto. Quem que é o maior responsável por tudo isso? A população brasileira, que vota numas merdas de uns políticos desses. O jirico de orelha curta, o burro, para não falar outra coisa, o trouxa, só tá faltando comer braquiária, ainda tá defendendo o governo ainda.
Tá faltando, ele tá comendo uma sopinha de capim aí na hora do almoço aí, ainda tá. Chega na próxima eleição, ele vota no cara de novo. E fica bravo quando você faz crítica. É igual eu falei do caso daquele outro lá que foi embora lá que mora lá em Tupéva lá. Que ele era ali de Serrinha aí na Bahia. Ele foi pra lá porque tava na merda aí. Falar o português bem claro e redondo. Ele foi embora pra lá porque ele tava na merda aí. Aí lá a vida dele melhorou, ele ainda continua votando na mesma merda que ele votava aqui. Caramba, se ele já foi embora, porque o cara ferrou a vida dele aí há muitos anos, dele, não só dele, da família dele e das pessoas próximas a ele. Ferrou a vida dele. Ele foi embora para tentar uma vida melhor lá, porque aqui só tava faltando comer um capim mesmo, uma braquiária, uma sopa de capim, igual eu falei. Situação difícil. Aí ele vai pra lá, em vez dele fazer a escolha certa, ele viu que, pô, aqui a cidade aí, a minha vida melhorou, tem emprego, tô ganhando dinheiro, minha filha tá estudando aí, tá fazendo um curso de computação, não sei o que, blá blá blá, tá tendo condições. Coisa que lá nós não tinha, que nós só tava faltando comer o capim, uma sopinha de braquiária. E aí chega lá, ele vota na mesma merda de novo que ele tava votando quando ele tava aqui, ué. Aí igual um cidadão falou uma vez, mas não sei o que, você parece que é contra a pessoa ir para um outro lugar. Eu falei, não sou contra a pessoa ir não, mas faz o certo. Se ele sai de uma merda de um lugar que ele só tá faltando comer uma sopinha de braquiária, porque a coisa tá difícil, aí ele vai para outro lugar. Por quê? Porque o outro lugar é melhor, lá ele tem oportunidade. Mas qual que é a diferença de um lugar pro outro? Por que que um tem oportunidade e o outro não tem? É simples. Administração. Aí ele vai pra lá, pô, a vida dele melhora, as coisas mudam. Não. Aí ele volta na mesma merda que ferrou ele a vida inteira pra cá. Então eu não sou contra ninguém mudar de lugar e ninguém ir à escolha de voto, mas faça o certo. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser otário. Aí você vai pra lá ver, pô, aí que diferença, nega a qualidade de vida, as coisas, a oportunidade e tal. Mas, bom, mas qual que é a administração? Qual é o governo que administra essa região, esse estado? Olha os buracos, o tamanho das panelas aí, pessoal. Olha aqui, dá uma olhada aí. É só dar um chuvisqueiro. Não, mas qual que é? Ah, é assim, então vamos fazer o certo, aí. Agora na próxima eleição vamos escolher o político certo. Vamos votar em pessoas que realmente se preocupam com nós, com pessoas que realmente tá querendo trabalhar, que se preocupa com o dinheiro do povo, que faz retornar em benefício para a população. Aí não, ele vai e vota na mesma merda que ferrou ele para continuar ferrando a vida dos parentes deles, que ficou aí da família dele, dos amigos, das pessoas próximas dele que votou para trás. Ele vota no cara que ferrou a vida inteira dele e para ferrar os outros que tá aqui, ué. Não tem explicação, não tem lógica um negócio desse. Não tem como você não fazer uma crítica. Porque se foi pra lá buscar uma vida melhor, porque pra cá tá ruim. Porque pra cá tá ruim. Olha que é buraqueira, pessoal. Porque pra cá tá ruim. Mas por que pra cá tá ruim? Olha aí, ó, o tamanho da panela de buraco, pessoal. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá aí, ó, o resultado aí, uma rodovia pedagiada, ó. Quando aí fala que eles fazem o que eles querem no estado da Bahia, eles fazem o que eles querem. E vai falar que ninguém não vê isso? Só eu que enxergo? Quem tem que enxergar, que é a obrigação, que você fala que é gabinete de emprego, ué.
Agora fala pra mim se tá saindo um ônibus cheio de paulista lá, vindo morar aqui na Bahia. Vindo morar em Alagoas, Pernambuco, na região do Nordeste. Vê se toda semana sai um ônibus de paulista lá, vindo embora morar pra cá. Não é doido? Por que não vem? Porque não vem. Paulista que nasceu lá no estado de São Paulo não vem. Por que não vem? Qual que é o motivo? E por que daqui do Nordeste lá pro estado de São Paulo toda semana chega? Ônibus, van, micro-ônibus, lá perto de casa mesmo tem um ponto lá que eles fizeram tipo até tipo uma mini rodoviária, vamos falar assim, uma casa que toda semana tem uma van lá. Chega lá com os 10 lá daqui, cada viagem do Nordeste, no seu lugar exato, aí da região Nordeste. Por quê? Porque quando alguém fala que quer mudar e ir embora de país, ninguém não fala que quer ir para Venezuela. Por quê? Pergunta se achar alguém que tem vontade de ir embora fora do Brasil, mas qual país você tem vontade de ir? Pergunta. Se você perguntar para mim, eu falo Japão, Estados Unidos, talvez não conheço muito bem, mas Canadá ou Inglaterra. Você acha que quem é doido vai falar que quer ir para Venezuela? Por que não quer ir? Tá do lado aí nosso aí, ó, pertinho, não precisa nem pegar avião, dá pra ir de ônibus. Se você tiver uma moto boa aí, tiver o dinheiro, você vai ter de moto pra Venezuela. Vê se alguém quer ir. Ninguém não quer. Vai pra Cuba? Não. Nicarágua? Não. Coreia do Norte? Não. Pra China, porque é da Coreia do Norte. Pergunta se alguém quer ir. Iraque, Afeganistão, Irã. Pergunta. Quem quer ir pra lá, morar lá? Não é doido, rapaz? É a mesma coisa no Brasil, é. Vê se o pessoal do Rio Grande do Sul pega ônibus e tá vindo morar cá pro Nordeste. Tem ônibus saindo de lá pra morar pra cá, do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Não é doido, pessoal, não é doido. Mas por que não vem? Então não precisa muita explicação, não precisa ser um gênio pra você saber qual que é a realidade, ué. Você não precisa fazer uma matemática, um cálculo, uma planilha, um Einstein da vida, não, pra você saber qual que é a realidade, ué. Então, se é assim como eu comentei, por causa da própria população. Tem gente aí que tá tomando no rabo e tá cantando, tá sorrindo. E chega na próxima eleição, ele faz de novo. Porque a picanha não veio, a abóbora, pelo jeito aí também, já não tá sobrando só a casca. Ovo, galinha tá valendo ouro. R$40 uma cartela de ovo, 45. Eu comprei ontem não, quer dizer, eu saí sexta-feira de manhã, eu comprei uma cartela de ovo com um rapaz que mora lá perto do pátio da transportadora. Aí eu parei de conversar com ele falou, mas já vai indo, já tá indo de novo? Porque ele viu eu chegar, eu falei, não, eu vou... Isso foi na quinta-feira, eu falei, não, eu vou sair sexta. Aí sexta-feira eu fui lá e ele tava lá. Aí nós ficou aí conversando com ele e tal. Eu falei, aí já vai tá indo? Eu falei, não, eu vou sair lá pra meio-dia e meio. Ele falou, pedi um favor pra vocês, não fazem pra mim, se não traz uma cartela de ovo pra mim lá embaixo, não, porque eu não preciso descer lá. Tô esperando um rapaz vir aí pra juntar as coisas aí pra... Ele mexe negócio de reciclagem. Eu falei, trago, ué. Mas qual que é? Não, aquela cartela de ovo de 30. R$35, ué. R$35 a cartela de ovo. Mas tem lugar que tá 40, 45, 43, 42. Então não tá sobrando pra mais nada.
É igual eu falei, daqui a pouco tá fazendo uma sopinha de capim aí, uma vitamina aí batida no liquidificador aí, mas apesar que nem no liquidificador não vai bater, não tem energia. E resumindo, pessoal, é lamentável. E aí chega na próxima eleição, não, vamos lá de novo, vota nele de novo, na mesma merda. O Brasil é um país maravilhoso, pessoal, um país maravilhoso com a riqueza que nós tem, que o país nenhum pode dizer em outro país do mundo aí tem. O privilégio que nós temos, a riqueza que tem no solo. Ó, galera, vai pular a tela, mas não vai subir a passarela. Dá uma olhada, ó, arrebentaram a tela, ó. Tá vendo aí, ó, o brasileiro que nem fala, como é que é um país melhor? Passou embaixo a passarela, mas não subiu na passarela. E já arrebentaram a tela ali para cortar de um lado pro lado, do meio entre os veículos, de um lado pro outro. O Brasil é um país de primeiro mundo, pessoal. O Brasil é um país de primeiro mundo, que tem o que nós tem. Você vê quantos países no mundo, quantos milhões de pessoas nós não se alimenta no mundo afora aí. Alimento produzido aqui no Brasil que vai para alimentar outras nações aí. Se nós temos capacidade de fazer isso, por que tem gente passando fome aqui no Brasil? Animais abandonados passando fome. A conta não fecha. Não tem explicação para isso. Por que é desse jeito? Não, porque falta alimento? Não, falta alimento no Brasil, não falta. No mercado não falta. Tamanho do motor aí, você viu? Não falta. O que comer no Brasil não falta. Falta é o dinheiro para a população comprar. Mas por que falta o dinheiro? Por que tá desse jeito? Porque é tanto imposto que você tem que pagar que muitas pessoas, às vezes o dinheiro dela, ela não consegue nem comprar o alimento mais direito. E às vezes o alimento ele sai de fora do Brasil mais barato do que nós que mora aqui no Brasil paga. Como igual o setor do petróleo. Vende o óleo bruto para outro país e eles refinam o petróleo, prepara e vende de volta para o Brasil. Dá para entender um negócio desse? Seria a mesma coisa eu comprar um pacote de arroz. Vamos pôr, eu pago R$30. Vendo por 30 pro vizinho. Vamos usar como exemplo. Vendo por 30 pro vizinho. Ou vendo por R$35 o pacote de arroz pro vizinho. Aí o vizinho faz o arroz lá, ele cozinha o arroz, deixa prontinho e vende pra mim por 40. Você entendeu qual é a jogada? Na conta não fecha. É umas coisas que não entra na cabeça. Um país maravilhoso, a riqueza que tem, imensidão, fartura, água, tem tudo. O Brasil tem tudo. E por que é essa merda desse jeito? Não a gente fala essa merda que a gente fala é a situação que o Brasil se encontra e que passou aí de gerações e gerações. Por que é desse jeito? Pô, se tem tudo isso, se alimenta quantas e quantas população ao redor do mundo nós alimento exportado do Brasil, matéria-prima, e o país é desse jeito. Igual aquela do INSS lá, ó, aquela mulher lá que chegou a despachar 31 malas para outro país. Se você vai com a malinha de mão sua nas costas, ele só falta deixar você pelado para revistar. Como é que passou 31 malas que foi para outro país e ninguém não viu o que tinha dentro? Mas caramba, como é que essa mulher tá enviando tanta mala para outro país, passar com 31 malas? Se você vai lá com uma bagagem lá, ou uma coisinha no aeroporto lá, e só falta deixar você pelado perto do povo para ver o que tem.
Ué, mas o que tá de errado nisso aí? 31 mala. E ninguém não viu o que tinha dentro dessa mala? Já viu aquele ditado, o buraco é mais embaixo? Já viu aquele ditado, o buraco é mais embaixo? Tem raposa grande nesse galinheiro, não é só ela sozinha não. Aquela mulher lá que eu tava escutando, ó a Dona Maria aí, ó. Na garupa aí, ó. Tá vendo, pessoal? Olha lá, ó. E vai embora ultrapassando, ó. Pelo menos o que tá na garupa tá sem capacete, ó. Mas a lei de trânsito tem que ser cumprida. É o código de trânsito que vale, não, que tá na lei, é a lei. Aí, ó. Tá vendo, ó? Tava aí na pista aí, no mínimo aí na base, pelo que eu vi aí, eu tava 75. Ele tá nos 80 por hora aí. O seu Zé ligou a seta pra esquerda, não foi pra esquerda. Eu achei que ele ia vir pra trás dele, agora ele continua com a seta ligada pra esquerda. E jogou pro acostamento. É português, é? Dá seta pra um lado e vai pro outro. Ê, seu Zé, hein, seu Zé? Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Boa semana, bom fim de semana. Aí, ó, esse deu certo, tá certo. O seu Zé deu certo pra esquerda e entrou pra direita. Não cruzou a rodovia. Ó, a Dona Maria esperando pra cruzar ali, ó. Vocês viram aí, ó. A passarela tá aqui, ó. E ela tá esperando pra cruzar no meio dos veículos. Ê, Dona Maria, hein, Dona Maria. Mas é que nós fala, pessoal. O Brasil só vai mudar se começar por nós, pela população brasileira. Essa é a realidade. Porque senão nós vai continuar se lascando aí até nós virar uma Venezuela. Já não tá longe não, tá bem pertinho. Como disse o vice lá, o vice, abre aspas, né? Ou seja, companheiro, meus amigos. Ou seja, meus amigos, eles querem voltar à cena do crime. E ele pegou uma carona e voltou junto na cena do crime. Molecadinha já aprendendo aí, cuidar dos gados aí, pastorear aí as vaquinhas. Ou seja, meus amigos, eles querem voltar à cena do crime. E ele voltou junto, pegou uma carona. Ele pode não estar fazendo nada, mas tá lá junto, na cena. É o ratão do banhado. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Boa semana, bom fim de semana. Qualquer resumo aí, nós tá na área por aí. Qualquer novidade, nós tá por aí, galera.